Você já se sentiu constantemente exausto, desorganizado? Ou como se estivesse sempre lutando contra si mesmo, mas atribuiu isso à preguiça ou a uma inexplicável falha de caráter? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, parece estar sempre um passo atrás com a mente a 1000 por hora e a vida em câmera lenta? Muitos de nós experimentamos esses sentimentos e, na maioria das vezes, os associamos a deficiências pessoais, a uma falta de disciplina ou a uma incapacidade inata de dar conta da vida adulta. Contudo, o que se esconde por trás dessas experiências pode ser algo muito mais profundo e surpreendentemente comum. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não diagnosticado em adultos. É hora de desmistificar a imagem do TDAH. Esqueça, por um momento, a criança hiperativa que não consegue ficar sentada na cadeira da escola. Essa é apenas uma das muitas faces do transtorno e, infelizmente, é a que domina o imaginário popular, obscurecendo a realidade de milhões de adultos que vivem com TDAH sem saber. Para o adulto, as manifestações podem ser sutis, internalizadas e frequentemente confundidas com traços de personalidade, ansiedade generalizada ou até mesmo depressão. A falta de reconhecimento desses sinais pode levar a anos de frustração silenciosa, a uma baixa autoestima, corroendo a confiança e a dificuldades persistentes em diversas áreas da vida, desde relacionamentos pessoais e profissionais até a simples gestão do dia a dia. Imagine a jornada do espectador. Ele se percebe lutando contra uma maré invisível, constantemente se autossabotando, mas sem entender o porquê. Anos se passam e as dificuldades se acumulam. A mente, um turbilhão de ideias e distrações, torna qualquer tarefa simples num desafio hercúleo. A desorganização se torna a norma e a procrastinação uma sombra constante. A frustração é imensa, pois, apesar de todos os esforços, os resultados esperados não chegam. O eu interior, que anseia por ordem e produtividade, entra em conflito com o eu que parece incapaz de mantê-las. Essa luta interna é exaustiva e solitária, pois o mundo exterior raramente compreende a complexidade do que está acontecendo. A boa notícia é que há uma explicação. E, mais importante, há um caminho para o autoconhecimento e o manejo. Este vídeo é um convite a uma jornada de descoberta. Vamos desvendar juntos os sinais invisíveis do TDAH em adultos, aqueles comportamentos e padrões de pensamento que são erroneamente interpretados como preguiça, falta de força de vontade ou até mesmo falha de caráter. Ao longo desta conversa, você poderá encontrar peças do seu próprio quebra-cabeça, compreendendo melhor as suas lutas e, quem sabe, abrindo a porta para uma nova perspectiva sobre si mesmo e sobre a vida. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a forma como você se vê e como interage com o mundo ao seu redor. Este é o momento de questionar o que você sempre aceitou como verdade sobre suas próprias dificuldades. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender verdadeiramente o TDAH em adultos, é preciso primeiro desmistificar a ideia de que essa é uma condição moderna ou uma invenção recente. Longe disso, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico com forte base genética, reconhecido e estudado há décadas. Suas raízes são profundas e a ciência tem avançado muito na compreensão de como ele afeta o cérebro e o comportamento. Não é uma questão de falta de esforço ou de uma escolha para ser desatento. É uma diferença na forma como o cérebro processa informações e regula funções executivas. Em adultos, os sintomas do TDAH tendem a se apresentar de maneira mais sutil e internalizada do que na infância. A hiperatividade física, por exemplo, muitas vezes dá lugar a uma inquietação interna, uma mente que não para, ou a uma necessidade constante de estimulação. A desorganização e a procrastinação se tornam marcas registradas, não por preguiça, mas por uma dificuldade genuína em iniciar tarefas, gerenciar prioridades e manter a estrutura.
A regulação emocional é outro ponto crítico. Explosões de raiva desproporcionais, sensibilidade extrema à rejeição, conhecida como disforia sensível à rejeição, ou uma ansiedade intensa, podem ser sintomas mal interpretados como drama ou instabilidade emocional. Esses são os verdadeiros sinais invisíveis que frequentemente são mascarados e atribuídos a falhas de caráter. Vamos mergulhar em alguns desses sinais e suas máscaras. A procrastinação crônica, por exemplo, não é uma falha moral. Para o adulto com TDAH, iniciar uma tarefa pode ser como tentar empurrar uma parede. A dificuldade em engajar o cérebro na etapa inicial, ou a sobrecarga mental ao visualizar o processo completo, leva a adiamentos intermináveis, mesmo para algo que se deseja fazer. A desorganização extrema, seja no ambiente físico ou nos pensamentos, não é um sinal de descuido. É o reflexo de um desafio neurobiológico em criar e manter sistemas de organização, em priorizar e em gerenciar múltiplos fluxos de informação. A mente salta entre diversos estímulos, tornando difícil manter o foco em uma única tarefa, não por falta de interesse, mas por uma mente de macaco que busca constantemente novidades. Outro sinal fascinante é o hiperfoco. Enquanto a dificuldade de manter o foco é um sintoma clássico, o TDAH também pode manifestar-se como uma capacidade de se concentrar intensamente em algo que desperta grande interesse, a ponto de ignorar completamente o mundo ao redor. Isso pode ser confundido com obsessão ou dedicação extrema, mas muitas vezes acontece à custa de outras responsabilidades importantes, levando a desequilíbrios. A impulsividade em adultos raramente se manifesta como hiperatividade física. Em vez disso, pode aparecer como decisões precipitadas, interrupções em conversas, gastos compulsivos ou a dificuldade de esperar a sua vez. A busca incessante por novidade e estimulação é outro traço marcante. Um tédio constante pode levar o espectador a buscar novas experiências e desafios, não por inconstância, mas por uma necessidade de engajar um cérebro que se entedia facilmente, muitas vezes resultando em mudanças de emprego, hobbies ou relacionamentos. Esses sinais, quando não reconhecidos, têm um impacto devastador na vida diária. Eles podem minar relacionamentos, criando mal-entendidos e frustrações. No ambiente de trabalho, a dificuldade em cumprir prazos, a desorganização e a impulsividade podem prejudicar a carreira, levando a sentimentos de inadequação e fracasso. O bem-estar geral é comprometido, com a ansiedade e a depressão frequentemente coexistindo com o TDAH não diagnosticado, alimentadas pela constante luta interna e pela percepção de que há algo errado comigo. O adulto com TDAH muitas vezes se sente sobrecarregado, exausto e incompreendido, vivendo uma batalha silenciosa contra um inimigo invisível. É uma jornada complexa, onde a autocrítica se torna uma companhia constante e a busca por respostas se torna urgente. É nesse ponto de exaustão e confusão que a importância do autoconhecimento se revela fundamental. Reconhecer esses padrões, essas lutas internas que parecem incompreensíveis, é o primeiro e mais crucial passo para romper o ciclo de frustração. Não é sobre encontrar um rótulo, mas sim sobre ganhar uma nova linguagem para entender a si mesmo, para validar suas experiências e, finalmente, para buscar as ferramentas certas. Para muitos, a identificação com os sinais invisíveis descritos até agora gera um misto de alívio e surpresa, uma sensação de que finalmente faz sentido. Contudo, é vital ressaltar que o autodiagnóstico, embora seja um ponto de partida para a reflexão, não substitui a avaliação profissional. Quando os padrões se tornam persistentes, impactam significativamente a qualidade de vida e causam sofrimento. É o momento de procurar ajuda qualificada. Um psiquiatra, neurologista ou psicólogo especializado em TDAH adulto possui o conhecimento e as ferramentas necessárias para realizar um diagnóstico preciso. Este processo envolve uma avaliação detalhada do histórico de vida, dos sintomas atuais e da exclusão de outras condições que possam mimetizar o TDAH. Não caia no mito de que,
Todo mundo tem um pouco de TDAH. Embora muitos traços possam ser universais, a diferença fundamental reside no grau de prejuízo funcional que esses sintomas causam na vida diária do indivíduo. O TDAH, como transtorno, implica em dificuldades significativas e persistentes que afetam o trabalho, os estudos, os relacionamentos e o bem-estar geral. Uma vez diagnosticado, o caminho para o manejo e o suporte se abre, oferecendo esperança e estratégias concretas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma abordagem terapêutica altamente eficaz. Ela ajuda o espectador a desenvolver habilidades de organização, gerenciamento de tempo, regulação emocional e a reestruturar pensamentos negativos que se acumularam ao longo dos anos de autocrítica. Aprender a quebrar grandes tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis, a utilizar agendas e lembretes visuais e a praticar a atenção plena são apenas algumas das técnicas que podem ser aprendidas e implementadas. Em alguns casos, e sempre sob orientação médica rigorosa, a medicação pode ser uma ferramenta poderosa. Ela atua no equilíbrio de neurotransmissores no cérebro, como a dopamina e a noradrenalina, que estão desregulados no TDAH, ajudando a melhorar o foco, a impulsividade e a regulação emocional. É importante entender que a medicação não é uma cura, mas um suporte que pode otimizar as funções cerebrais e permitir que outras estratégias terapêuticas e de organização sejam mais eficazes. Além das abordagens clínicas, as estratégias de organização e o desenvolvimento de um sistema pessoal que funcione para o espectador são cruciais. Isso pode incluir o uso de aplicativos de produtividade, a criação de rotinas estruturadas, a delegação de tarefas e a eliminação de distrações. E talvez um dos pilares mais importantes seja a conexão com uma comunidade de apoio. Participar de grupos de apoio ou conversar com outros indivíduos que também vivem com TDAH pode ser incrivelmente validante e reduzir o sentimento de isolamento. Compartilhar experiências, desafios e sucessos cria um senso de pertencimento e oferece perspectivas valiosas. Ao final desta jornada de descoberta, é fundamental reafirmar que o TDAH não é, e nunca foi, uma falha de caráter. É uma diferença neurológica, uma forma específica de o cérebro processar o mundo. Reconhecer isso é um ato de autocompaixão e o primeiro passo para uma vida mais plena e com propósito. Encorajamos você, espectador, a refletir sobre suas próprias experiências, a buscar mais informações e, se ressoar, a procurar ajuda profissional. Compartilhe este vídeo, pois ao fazê-lo você não apenas ajuda a desmistificar o TDAH, mas também oferece uma mensagem de esperança para outros que, como você, podem estar lutando em silêncio. Lembre-se, com o diagnóstico e manejo adequados, é perfeitamente possível viver uma vida produtiva, feliz e autêntica, abraçando suas particularidades e transformando desafios em superações. O futuro não precisa ser uma repetição do passado.